Bom, pessoal, em sistemas prediais hidrossanitários, né, o nosso segundo momento, falando sobre o sistema predial de esgoto sanitário e águas pluviais. Então, o foco da aula de hoje é nós falarmos sobre subcoletores e coletores. Tá? Nós vamos analisar algumas tabelas, né, da parte de dimensionamento e vamos ver a parte conceitual, né, de uma forma bem descrita, né? Esse material de aula aqui eu já deixei disponível a vocês para futuras consultas. Então vamos lá. Os subcoletores recebem efluentes de um ou mais tubos de queda ou de ramais de esgoto e os coletores de todos os edifícios podem ter declividade máxima de 5%. Essa aqui é uma informação bem importante. Os subcoletores e coletores prediais são dimensionados pela somatória, né, das UCHs. Né? Na aula passada, nós vimos, falamos bastante sobre isso, né? As unidades de Hunter de contribuição. Conforme o valor da tabela 5, já vai aparecendo na próxima tela. Observações. No caso de edifícios residenciais, aparelho sanitário, né, da maior unidade, né, de Hunter de contribuição de cada banheiro. E os demais casos, a UCH de todos os aparelhos. Bom, a tabela 5 ó, da norma, dimensionando subcoletores e coletores. Nós temos o diâmetro nominal do tubo, né, a partir de 100 milímetros, e a UHC em função das declividades mínimas, 0,5%, 1%, 2% e 4%. Lembrando que nós comentamos anteriormente que a declividade máxima que pode acontecer seriam 5%. Tá? Então, a UCH, para tubo de 100 milímetros, 150 milímetros, não tem 0,5% de declividade. Só a partir de 1% de declividade. Então, os números das UCHs. Ok? Tubo de 150 milímetros. 150 milímetros, declividade mínima de 2%, vai proporcionar um UCH de 840. Exemplo, subcoletor de edifício residencial com 12 pavimentos. Né? E o banheiro tem um chuveiro, um bidê, um lavatório, tem essas características aqui. Né? Então, aparelho de maior UCH é o sanitário, né? Igual a 6, a gente tinha falado anteriormente aqui. Que os subcoletores prediais são dimensionados pela somatória das UCHs e que o aparelho sanitário, né, de maior UCH de cada banheiro. Então, é a maior relação. Aí o trecho entre A e B, né, 6 UCH vezes 12 pavimentos, 72 UCH. Voltando aqui, 72 UCH, tá vendo? Já é o quê? Até 180, a gente usa diâmetro de 100 milímetros. Então, como deu 72, então está dentro
de 1% 100 milímetros. Tubo de 100 milímetros. Então, por isso, ó, tubo de 100 milímetros, ele vai até 180. 72, então está dentro de tubo de 100 milímetros. Né? Com a inclinação de 1%. Então, das duas, uma. Se desse 190 o CH, ou usaria um tubo de 100 com inclinação de 2%, ou utilizaria um tubo de 150 com inclinação de 700%, entendeu, pessoal? Nesse caso, deu 72, então está bem abaixo da capacidade de um diâmetro de 100 milímetros no tubo de esgoto, com inclinação de 1%. Por exemplo, se fosse, por exemplo, 190, aí você pode escolher usar tubo de 100 com uma inclinação maior ou tubo de 150 com uma inclinação de 1%. Trecho B e C. Tá? Manteve a inclinação. Então, deu, ó, 144 UCH. Duas vezes, né? Duas vezes esse trecho aqui. Então, deu 144 UCH. Voltando aqui, ó, ainda está no campo até 180 para 1%. Então, diâmetro do tubo de 100 milímetros. Ok? Lembrando que o tubo de 100, de acordo com a tabela, vai até 180. Tá? Eu posso até incluir aqui para vocês. Ó. Nesses dois casos, o HC até 180. Então, o HC foi 72 e 144, então dá tranquilamente para usar tubo de 100 milímetros com inclinação de 1%. Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, só avisar. No interior das tubulações, a forma de escoamento dos efluentes pode variar dependendo do trecho a ser analisado. Nos trechos horizontais, como os ramais de descarga e de esgoto, subcoletores e coletores, deixa eu destacar aqui, ó, subcoletores e coletores, considera-se que o escoamento, né, ocorre como em canais livres. Já nos trechos verticais, ó, nos trechos horizontais aqui, ó, né, considera que o escoamento ocorre em canais livres. Já nos trechos verticais, como nos tubos de queda, o escoamento do tipo anular, ou seja, uma lâmina de água ecoa pelas paredes da tubulação em forma de anel no seu interior, né? Tem-se no seu interior tem-se o escoamento de ar, né? Aqui, ó.
a água passando em volta e ele faz um escoamento de ar. Isso que cria como se fosse um anel em volta de água. Então, aquela massa de ar faz como se fosse uma redução de diâmetro, né? Então, normalmente, ó, de ar fica para cima, a água fica toda para baixo. Verticalmente, a água em volta, a massa de ar fica no meio. Com a ABNR 8160, recomenda que ela recomenda outros. Então, essa recomendação é dada pelo fato de que o escoamento, né, dos efluentes no interior das tubulações pode provocar ruídos desconfortáveis aos usuários desses ambientes. Porém, caso seja inevitável, devem ser tomadas medidas com o objetivo de atenuar a transmissão desses ruídos. Isso reforça a boa prática de que o projeto de instalação de esgotos sanitários deve sempre ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos, evitando a adoção de medidas remediadoras que podem ser mais onerosas aos usuários. Bom, a partir daí, vamos canalizar o conhecimento. Analisando a imagem. De acordo com a planta baixa de um banheiro, então está apresentado aí, identifique os trechos dos componentes indicados A, é esse trecho aqui, ó. B, C, do vaso sanitário, e D, esses dois ramais aqui, ó. E aí, pessoal? Vou aguardar a resposta de vocês. E aí, pessoal, interage comigo aí. Professor, eu acho que é a C. Letra D. C. C. Vamos ver quem. É igual leilão, vamos ver quem vai dar mais. Quem falou que acha que é a C, digita no chat aí. E aí, pessoal? Tem 8 alunos aí, não é possível que só um. Quem foi que falou? Foi o William? Sim, sim. Digita aí, William, no chat. Consegue? Deixa eu digitar aqui, ó. William, letra C. O Rafael que chegou agora já com gás total. Ó, Márcio, letra A. Felipe vai responder. Verônica, aproveita que você chegou e boa noite. Você já chegou
na nossa aula aqui, com gás total? Fala para a gente aí a resposta dessa questão. E aí, Felipe? Conseguiu dar uma olhada aí? Fala aí, Brian. Letra D. Ó, Felipe D. Botei no chat aí. Bom, ninguém comentou B de bola. Né? Seria a letra B, a correta. Deixa eu botar aqui um destaque nela. É que eu me enrolei aqui. Então, o trecho A corresponde ao ramal de descarga ou secundário proveniente da pia do banheiro. Poderia chamar dessa forma também. O ponto B refere-se ao ralo sinfonado, né, que possui o desconector que protege a pia contra retorno de gases, né, da tubulação. O ponto C, o tubo de queda, proveniente exclusivamente do ramal de esgoto do vaso sanitário. E, por fim, o ponto D é o tubo de ventilação, que tem a função de equilibrar a pressão interna da tubulação, fazendo a ligação com a pressão atmosférica. Bom, vamos iniciar, falar agora sobre o sistema de ventilação. Bom, a ventilação em uma tubulação de esgoto sanitário é importante para a manutenção do fecho hídrico dos aparelhos sanitários, evitando que ele se rompa. Esse fenômeno pode ocorrer pelo arraste da água em virtude da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão interna, né, que ocorre durante esse movimento. Se a pressão interna, né, nesse ponto aqui, é maior do que a pressão atmosférica, né, que é considerado região de sucção, e a região de escoamento inverte, a pressão interna é menor do que a pressão atmosférica. Ó, caixa sanfonada, os gases, ó. Então, com o fluido aqui em cima, ele veda, né, o retorno dos gases. Então, vamos lá.
Se a pressão interna da tubulação for menor do que a pressão atmosférica, pode botar assim, ó. Para entender com a imagem ali, ó. Interna maior que a ATM, pressão atmosférica, aqui, ó, a pressão atmosférica, o escoamento deixa de ser, né, do tipo canal livre, como apresentado aqui na imagem, passando a escoar de forma forçada, né, condutor forçado. Deixa eu ajeitar aqui a escrita, condutor forçado. Isso provocará a formação de uma região de sucção a montante de escoamento, provocando a quebra ou a perda do fecho hídrico, né, permitindo assim a entrada de gases, formando a jusante da tubulação. Né? Então, escoamento forçado em tubulações de esgoto sanitários, com o rompimento do fecho hídrico aqui, ó, rompeu o fecho hídrico. Aí cria uma pressão interna maior que a pressão atmosférica e depois pressão interna menor que a pressão atmosférica. Para evitar que esses fenômenos ocorram nas tubulações de esgoto, deve-se instalar um ramal de ventilação ao longo da jusante dos desconectores. Ligando a um tubo vertical aberto à atmosfera, que é a coluna de ventilação. Assim, a pressão interna será igual à pressão atmosférica. Vai aparecer aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ó. Assim, a pressão interna vai ser igual à pressão atmosférica. Deixa eu copiar aqui o... ser igual à pressão atmosférica, evitando a formação da região de sucção e a perda do fecho hídrico, permitindo o escoamento a jusante, né, se desenvolva de forma livre. Escoamento aqui, ó, com o conducto livre. Então, a coluna de ventilação é exatamente para manter, né, porque a pressão atmosférica não vai deslocar ar para cá, né, então a gente vai equilibrar, vai estabilizar essa pressão interna, deixando igual a pressão atmosférica. Aí o escoamento passa a ser livre. Não cria nenhuma sensação de vácuo ali. Saiba mais. Você sabia que o esgoto sanitário pode ser uma fonte de energia elétrica? Então, o esgoto proveniente da rede pública urbana transporta resíduos sólidos até as estações de tratamento de esgoto, né, que são as ETEs, os quais, retidos e destinados a aterros sanitários e também resíduos líquidos, que contêm grandes quantidades de matéria orgânica. Esse material pode ser encaminhado a reatores anaeróbicos, onde ocorrem processos de digestão
pelas bactérias ali presentes para, posteriormente, seguirem para uma etapa de pós-tratamento. E o resultado desse processo é a formação de um gás denominado biogás. Na geração de energia a partir desse biogás, há uma conversão de energia química em energia mecânica, por meio de processos controlados de combustão ou por combustão. Essa energia mecânica ativa, então, geradores que passam a produzir energia elétrica. Então, vamos analisar aqui a etapa para essa conversão de geração. Ó, processo, como funciona? Processo que aproveita o biogás do tratamento de esgoto para gerar eletricidade. Então, o processo aqui do biogás, ó, biodigestor vai produzir biogás, né? Então, o que o biodigestor faz? Ele é um equipamento já existente na rede de tratamento de esgoto, né? Então, a ideia é, bactérias decompõem o esgoto, que é transformado, né, em biogás, todo em biogás. Gasômetros. O biogás é enviado, né, no segundo estágio, a gasômetros. Esses aparelhos equilibram a quantidade de gás, que varia dependendo do volume, né, de esgoto. Aí vai para o estágio purificador, que filtra o composto do biogás, mantendo a concentração de metano e gás carbônico. E o quarto estágio, né, tem turbinas, que a queima do biogás, né, vai gerar aqui os reatores, aqui, né, os motores das turbinas, gerando energia usada no consumo da própria estação de tratamento. Então, o calor obtido na queima ainda é usado para aquecer, né, o biodigestor. Então, o próprio calor produzido aqui é aproveitado, né, e a partir da turbina gera energia elétrica. Assim, o sistema de ventilação pode ser composto da ventilação primária ou do conjunto de ventilação primária e secundária. A ventilação primária é formada pelo prolongamento do tubo de queda, né, acima da cobertura da edificação. Então, o tubo de queda ele fica acima da cobertura da edificação. Também denominado de tubo ventilador primário. Já a ventilação secundária é feita nos trechos dos ramais e colunas de ventilação, ou apenas das colunas de ventilação. Logo, conforme citado anteriormente, a eficiência desse sistema será satisfatória enquanto os fechos hídricos se mantiverem íntegros. Resumidamente, algumas definições podem ser feitas sobre o sistema de ventilação. Então, eu vou trazer aqui 4 definições. A primeira, tubo ventilador primário, né, o prolongamento do tubo de queda acima da cobertura do prédio, com a extremidade aberta para a atmosfera. Ramal de ventilação, tubulação que conecta o desconector, o ramal de descarga ou esgoto à coluna de ventilação. Né? Terceira definição, coluna de ventilação como uma tubulação vertical que abrange um ou mais andares, com sua extremidade superior aberta à atmosfera ou conectada a um barrilete de ventilação. E a última definição que eu trouxe é o barrilete de ventilação, né? Que é uma tubulação horizontal aberta para a atmosfera, onde são, deixa eu ajeitar aqui, onde são conectadas as colunas de ventilação, caso seja necessário. Bom, então a figura seguinte vai apresentar, né, essa estratégia. Ó.
tubo ventilador primário, tá vendo? Coluna de ventilação, tubo de queda. Na tubulação de ventilação, considera-se que o escoamento de alguns gases ocorre sob regime permanente e forçado. Assim, o projeto do sistema de ventilação deve ser feito de modo a impedir o acesso do esgoto sanitário ao seu interior. De acordo com a nossa ABNT-NBR 8160, a extremidade aberta do tubo ou coluna de ventilação deve respeitar alguns requisitos. Eu trouxe os 4 principais aqui. Não deve estar situado a menos de 4 metros de qualquer janela, porta ou vão de ventilação, salvo ser elevado a pelo menos 1 metro das vergas dos respectivos vãos. Segundo requisito, deve situar-se a uma altura mínima igual a 2 metros acima da cobertura, no caso de a laje ser utilizada para outros fins. Além da cobertura, para outros fins além da cobertura. Caso contrário, essa altura deve ser no mínimo igual a 30 centímetros. Cobertura não é usada para nada. Então, igual a 30 centímetros. A cobertura é usada para mais coisas. Então, tem que ser 2 metros. Deve ser devidamente protegido, né, nos trechos aparentes contra choques ou acidentes que possam danificá-lo. Você imagina um tubo para cima da laje, né, 2 metros. Ou se a laje não for usada para mais nada, se a cobertura, vamos falar assim, não for usada para mais nada, e você for fazer alguma manutenção ali, passar e esbarrar, então tem que ser protegido, né, tem que ser sinalizado. Ou imagina lá um tubo a uma altura de 2 metros. Aí passa o filho da vizinha num churrasco lá, pendurado nele, né? Subindo igual a árvore. Então, tem que ser bem protegido. E o último requisito é que deve ser provida de material tipo chaminé, né? Ou outro dispositivo que impeça a entrada de águas pluviais ao tubo de ventilação, né? Tem que ter alguma forma para, por exemplo, a cobertura é aberta, não tem telhado, né? Não é um sótão, é um telhado, não é um sótão, é uma cobertura. Aí, se teu tubo ficar aberto para ventilação, em dia de muita chuva, vai admitir água ali dentro, né? Então, a pressão atmosférica ela vai ser parte hídrica, parte gasosa entrando ali. Então, vai influenciar em todo o sistema de ventilação. Então, tem que ser uma espécie de chaminé ou outro tipo que impeça a entrada de água, mas que não fique vedado. Distância máxima. Eu já vi, por exemplo, né, esse tubo aqui ficava num sótão acima do banheiro. E essa altura aqui de 30 centímetros, né, da laje era numa área não útil, né, ficava num sótão ao lado da caixa d'água em cima do banheiro. E esse tubo aqui, o morador achava que era escapamento de gases, então ele fechou aquilo ali. Na verdade, tinha que ficar aberto, né? Que é para a entrada de ar, para o sistema de ventilação. Fazer uma troca ali, fazer uma pressão atmosférica, impor, né, e igualar com a pressão interna da tubulação. Ao contrário, né? A pressão interna da tubulação igualar com a pressão atmosférica. Deve ser provida de terminal tipo chaminé, tá? Isso aqui eu já comentei.
Bom, distância máxima de um desconector ao tubo ventilador. Bom, então a tabela 6 ela apresenta para a gente uma distância máxima de um desconector a um tubo ventilador. Então aqui está o diâmetro, né, do ramal de descarga, o diâmetro nominal, tá, pessoal? Diâmetro nominal. Ó, tubo de 40 milímetros, 50 milímetros, 75 milímetros, 100 milímetros. E a distância máxima. Se for um tubo de 40 milímetros, tem que estar a 1 metro. 50 milímetros tem que estar a 1,20 m. 75 milímetros de diâmetro tem que estar a distância do desconector ao tubo ventilador de 1,80 m. E se for um tubo de descarga, um ramal de descarga com diâmetro nominal de 100 milímetros, tem que estar o desconector a uma distância do tubo ventilador de 2,40 m. Tá? Bom, os ramais de ventilação são dimensionados através dessa tabela aqui, a tabela 7 da norma. Então, grupo de aparelhos sem bacias sanitárias. Né? Então, aqui, ó, número de unidades de Hunter de contribuição, até 12 unidades, de 13 a 18, de 19 a 36. Diâmetro nominal do ramal de ventilação, 40, 50, 75. Essa tabela é maior, né? Mas está aqui só que a gente vai utilizar. E grupo de aparelhos com bacias sanitárias, número de unidades de Hunter de contribuição, até 17, né? UHC até 17, né? De 18 até 60 e não tem mais, para diâmetro nominal do ramal de ventilação. Então, até 17, UHC, 50 milímetros de tubo. 18 a 60 OHC, 75 milímetros de tubo. Ok? Então, aqui o exemplo 7. Né? Temos 1, 2, 3, 4 dispositivos. Até 12 tubos de diâmetro nominal, ramal de ventilação, 40 milímetros. Né? Então, 40 milímetros. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Agora eu vou deixar assim. Menor que 1,20 m. Né? Vou analisar aqui. Lembra da distância? Ó, 40 milímetros, 1 metro de distância. 50 milímetros, 1,20 m. Então, 40 milímetros. Então, distância, ó, dele está 1 metro. (100 milímetros, né? Então, tá menor do que 120 milímetros. Então, ok. Ok.
Dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação. Ó, diâmetro nominal do tubo de queda, né, do ramal de esgoto. UHC, né, número de unidades de UHC. Então, até 8, até 10, até 12, até 20. Quer dizer, até 8, entre 8 e 10, entre 10 e 12, entre 12 e 20, né? Então, tem que aumentar o diâmetro da tubulação. E aqui estão os diâmetros nominais mínimos do tubo de ventilação, né? 40, 50, 75, 100. O comprimento permitido em metros. Então, eu tenho 9 UHC, então tem que ser tubo de 40 milímetros, né? Então, o diâmetro mínimo dele, pelo menos 30. Agora, esse processo a gente consegue apresentar, mostrar ele aqui, né? Quando que tem que ser, ó, 30 centímetros da cobertura, quando tem que ser 2 metros da cobertura. Então, o tubo ou coluna de ventilação deve ser vertical, preferencialmente em uma única prumada, onde prumada significa a direção vertical determinada pela linha de prumo, tá vendo? As mudanças de direção devem ser feitas com curvas com ângulos centrais não maiores do que 90 graus e aclive mínimo de 1%. Tá vendo? Tem que ser bem transversal mesmo. Então, baseado na norma, né, 81, a ABNT NBR 8160. Exemplo 8. Edifício residencial de 8 pavimentos, com pé direito de 3 metros, banheiro contendo 1, 2, 3, 4 itens, né? Sendo que esse primeiro aqui, o HC, igual a 6, esse segundo HC igual a 1, o terceiro HC igual a 1 e o quarto HC igual a 2. Então, somatório de todos eles, né, a soma vetorial aqui de todos eles vai dar essa matemática aqui do somatório 80. Então, vendo a tabela 4, a tabela 4 ela é da aula passada. Hoje nós vimos a partir da tabela 5. Deixa eu trazer a tabela 4 para cá. Só um momento. Aqui, ó. Tubo de queda. Dimensionamento de tubo de queda. Recebem efluente de ramais de esgotos, ramais de descarga.
igual a 80. Ó, 8 pavimentos. 8 pavimentos. Então, vem para cá. Ó. Com mais de 8 pavimentos. Com mais de 3 pavimentos, desculpa. Aqui é até 3 pavimentos, aqui é mais de 3 pavimentos. Então, vamos lá. 80 o HC. Aquela matemática ali, ó. Passa de 70, então vai até 500. Diâmetro nominal, 100 milímetros. Ó. Nominal do tubo de queda. Ok? E aqui nós temos 8 pavimentos, né? Vezes 3 metros igual a 24 metros. Vamos para a tabela 8. Deixa eu deixar essa tabela 4 aqui quietinha. Espera aí. Então, 24 metros. Tubo de ventilação. Vai ser esse aqui, ó. 75 diâmetro nominal. A gente está aqui até... são 8 pavimentos. Então, 75 milímetros. O exemplo 9. O edifício com 20 pavimentos, pé direito de 3 metros. Então, você está contendo, né, 5 sanitários, 5 lavatórios, então 5 vezes 6 UHC. Lavatório, 5 vezes 2 UHC. E 3 MC. Me fugiu agora a abreviação de MC. Então, 3 vezes 2. Né? E estamos falando de 20 pavimentos. Então, essa matemática vai dar 920. 920 nessa coluna aqui, ó, passa de 500. Então, vai até 1900. Diâmetro da tubulação 150 aqui, ó, do tubo de queda. E 3 metros vezes 20 pavimentos, 60 metros. Que aqui nós vamos ter tubo de 150. Ó, entre 40 e 305, ó, sobe para tubo de 150. Ó, tubo de 150. Tanto do ramal de esgoto quanto do tubo de ventilação. Ok?
A ventilação secundária pode ser realizada por meio de diversos dispositivos de admissão de ar, ou seja, válvulas de admissão de ar, né, devidamente posicionados no sistema. Como evitar o retorno de espuma? Até por conta da válvula de admissão de ar, né? Então, como evitar... Olha ela aqui, ó. Válvula de admissão de ar. Válvula de admissão de ar. Como evitar o retorno de espuma? Então, não efetuar ligações nas regiões de ocorrência de sobrepressão, efetuar o desvio do tubo de queda para a horizontal, né? Ó, tubo de queda aqui, ó. Efetuar o desvio do tubo de queda para a horizontal com dispositivos que atuam sob pressão, com curva, olha aqui, ó, de 90%, né, de raio longo, ó, 90%, 90 graus, desculpa, né, raio longo, ou duas curvas de 45. Aqui no exemplo, está com ângulo de 90 graus. Se botasse aqui uma curva de 45, uma de 45 teria mais uma barrinha reta, né? Instalar dispositivos com finalidade de evitar retorno de espuma, né? Que só permite a passagem num sentido de fluido. Ao contrário, ele bloqueia a passagem. Isso é bom até para manter a pressão sempre no mesmo sentido, né? Exemplo 10. Dimensionar um sistema de esgoto sanitário para o banheiro de um edifício residencial com 12 pavimentos, tipo térreo e subsolo. Considerar pé direito 2,80 m. Né? Então, vamos lá. Vou trazer a tabela 1 e a tabela 3 da aula passada. Ó, trouxe aqui, ó, tabela. Agora sim. Tabela 1, tabela 3. Tá? Vamos lá, voltando aqui, ó. Ramais de descarga, tabela 1. Né? Então, temos o lavatório, bidê, chuveiro, né? E o sanitário. Chuveiro, o HC,
Lavatório. Ah, o MC era mictório, pessoal. Desculpa. Naquele outro exemplo lá, eu não estava lembrando da sigla. Tá? Mictório. Então, bacia sanitária, bidê, chuveiro, lavatório estão aqui, ó. As UH6 e os diâmetros mínimos do ramal de descarga em diâmetro nominal. Tá? Vamos lá. Lavatório, um HC tubo de 40 milímetros. Lavatório, residência, UHC1 tubo de 40 milímetros. Se for lavatório em outros ambientes, escola, né, por exemplo, aí já o UHC igual a 2. Bidê, UHC igual a 1 tubo de 40. Chuveiro, residência que a gente está falando. Então, HC2, tubo de 40. BS aqui, ó. Bacia sanitária, UHC igual a 6, tubo de 100. Né? Diâmetro nominal mínimo, 100 milímetros. Ok? Então, a gente verificou lá e bateu essas informações. Ramal de esgoto. Posso até botar aqui, ó, slide a seguir. Ramal de esgoto, vê tabela 3. Um lavatório, né, um bidê e um chuveiro. O HC 1, 1 e 2, tá? 4 UHC. Vamos lá. 4 UHC passou de 3. Então tem que ser até 6, diâmetro nominal do tubo de 50 milímetros. Por isso está aqui, ó, diâmetro de 50 milímetros. Ok? Tubo de queda, tabela 4. Tabela 4, vou trazer ela para cá. Eu posso fazer até o seguinte, ó, nesse slide anterior aqui, ó, fica até mais interessante, que eu não preciso ficar colocando em vários momentos. Pego as tabelas. Tabela 2, se por um acaso a gente precisar. Tabela 3, tabela 4.
Bom, beleza, vamos lá. Tabela 5 já foi nessa aula de hoje. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. E tabela 8. Vou bem pequenininho para vocês aí. Vou fazer o seguinte, a tabela 8 eu vou cortar aqui para valores mais convencionais. Tá. É apertadinho aqui, mas a gente consegue. Analisar aí os principais fatores, né? Então, vamos lá. Tubo de queda, né? Então, a bacia sanitária, já sabemos a OHC, lá na tabela 1, né? Lavatório, bidê, chuveiro. Então, aqui dá um total: 6, 7, 8, 9, 10 UH6. Sendo 12 pavimentos, 120 UHC. Tabela 4. A gente volta aqui, ó. Tabela 4. 12 pavimentos também para a segunda coluna. 120 UHC. Passa de 70 até 500. 100 milímetros de diâmetro nominal. Então, bate aqui com o valor. Sempre bom verificar, né? Subcoletor. O aparelho de maior HC, né? É a bacia sanitária, o vaso. Então, o HC 6. Então, 6 UH6 entre o trecho entre A e B vezes 12 pavimentos dá 72 UHC. Vamos lá na tabela 5. 72 UHC até 180 UHC. Então, pode ser inclinação de 1% com um tubo de 100. Né? Ok. Tubo de diâmetro de 100 milímetros, inclinação de 1%. Agora, entre o trecho B e C, né, do gráfico aqui, ó, entre B e C. Então, é o dobro, né?
da distância. Então, pega 72 vezes 12. 144. Vamos verificar lá esse resultado. 1,4 é até 180. Então, 1% de inclinação e tubo com diâmetro nominal de 100 milímetros. Perfeito. Ok. Ventilação. A distância máxima da caixa sanfonada ao tubo ventilador. Né? Para um diâmetro de 50 milímetros, a distância máxima de 1,20 m. Então, no caso do desenho, aqui, ó, ela está com aproximadamente 1 metro, né? Aproximadamente 100 milímetros. Pouco mais de 100 milímetros. Aí aqui está informando 105, 1,5 m, né? 1,5 m, né? Então, menor do que 1,20 m, então tá ok. Ramal de ventilação. Então, os aparelhos do nosso banheiro, né? Aqui, ó, os aparelhos. Ó, as UH6, ó. 6, 7, 8, 9, 10 UHC. Então, 10 UHC. Tabela 7. 10 UHC. Até 12. Aqui para gente, quer saber o ramal de ventilação. Então dá 40 milímetros. Aqui, ó, tá 50. Vamos corrigir. Quarenta milímetros. E a coluna de ventilação. Temos aqui, ó, 120. Então, 12 pavimentos vezes 10 OHC, 120. 12 pavimentos vezes 2,2 metros e 80, 33,60 metros. Cento e vinte OHC. Tá aqui, ó. Passou de 50, 75 milímetros até 189, ó. Né? Passou de 26, já é tubo de 26 UHC, já é tubo 75 milímetros, vai até 189. Então, tá ok aqui, 75 milímetros. Perfeito? As caixas de gordura, com a finalidade de reter os materiais gordurosos presentes nos efluentes do esgoto sanitário, possuem um cerco. Né? Aqui, ó. Possui um cerco, ó. Uma barra aqui, ó.
chegada do esgoto, né? E a saída para a rede pública. Então, possui um cerco para barrar a camada de gordura a ser retirada. Possui um cerco para a proteção da saída da caixa, que refém a montante na superfície, né? Que retém a montante e na superfície o material gorduroso. Posteriormente, esse material é recolhido periodicamente através da abertura do tampão, né? Abre essa tampa aqui da caixa de gordura e tem acesso para recolher esse material gorduroso. Então, exemplo de caixa de gordura de PVC à esquerda e o funcionamento interno dela. Dica: em relação à vedação, deve ser adequada para a vedação deve ser adequada para evitar a penetração de insetos, pequenos animais, águas de lavagem de piso ou águas pluviais, conforme a BNT NBR 8160, né? Considerados como elementos complementares, os dispositivos de inserção permitem o acesso ao interior do sistema, possibilitando inspeções e desobstruções eventuais. As caixas de inspeção e conexão com derivações, né, fechadas e protegidas por plug ou por um CAP, né, por um CAP, um CAPzinho, são dispositivos bastante utilizados. Então, a figura abaixo apresenta esses materiais e seus detalhes. Então, aqui, ó, caixa de expressão em concreto, com detalhamento interno dela, como funciona, e a caixa de inspeção em PVC. A tampa de inspeção, ó, pegando nela toda. Está em corte, né? Segundo a nossa BNT NBR 8160, para garantir, né, o acesso adequado ao sistema de esgoto sanitário, devem se respeitar algumas condições básicas. Então, vou destacar 3 aqui. A distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 metros. A distância entre a ligação do coletor predial com o público, né, e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura, caixas sifonadas, medidos entre eles mesmos, e o dispositivo de inspeção não deve ser superior a 10 metros. Então, é importante destacar, e conforme citado anteriormente, ainda de acordo com a norma BNT-NBR 8160, os desvios, as mudanças de declividade e a junção de tubulações enterradas devem ser feitos mediante o emprego de caixas de inspeção ou, né, de poços de vista, né, de visita. Você possa ter acesso para fazer a análise. Bom, caixa de gordura, né? Caixa de gordura pequena, cilíndrica, para coletar, né, apenas uma cozinha, tem que ter um diâmetro interno de 30 centímetros, parte submersa do cepo, né, do separador da gordura, 20 centímetros, capacidade de retenção de 18 litros, diâmetro da tubulação de saída, 75 milímetros, tá, de acordo com a norma. Agora, uma caixa de gordura simples, cilíndrica, para atender uma cozinha ou até 2 cozinhas. O diâmetro interno de 40 centímetros, a parte submersa do cepo de 20 centímetros, capacidade de retenção de 31 litros e diâmetro da tubulação de saída também 75 milímetros. Então, a imagem da caixa de gordura. Aqui, ó, para retirada, ó, o cerco junto aqui, ó.
para retirada do material. Então, tem as dimensões das categorias, né? Cota A, B, C, D1, D2, D3. Ó. D1, largura, D2, diâmetro de saída, D3, diâmetro de entrada. Então, esse modelo aqui. Ó. E o A, a altura, né? Esqueci de falar do A. Bom, caixa de gordura dupla para coleta de 2 cozinhas ou de 3 a 12 cozinhas. Diâmetro interno de 60 centímetros. Parte submersa do cepo aqui, ó. O fluido tem que ficar submerso. De 35 centímetros, capacidade de retenção de 120 litros e diâmetro da tubulação de saída, né, de 100 milímetros. Aqui na imagem está 75 milímetros, mas são de 100 milímetros. Posso até corrigir aqui. Ó. milímetros. Caixa de gordura especial, prismática de base retangular. Distância mínima entre o cepo e a saída de 20 centímetros. Volume da câmara de retenção de gordura. Né? A gente faz o cálculo dessa forma aqui, ó. 2 vezes o número de pessoas servidas pela cozinha que contribuem para a caixa de gordura no turno em que existir maior fluxo. Soma mais 20 e o volume é em litros. A altura molhada, 60 centímetros. Parte submersa do cepo, ao invés de ser 20 centímetros, já aumenta para 40 centímetros. Diâmetro mínimo de tubulação de saída, 100 milímetros. Diâmetro nominal, né? E para coleta de mais de 12 cozinhas ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, entre outros. Bom, caixa de gordura especial, né? Retangular, prismática com base retangular. Planta baixa, vista de cima e vista da lateral dela. Isso aqui nós já vimos. Tubulação de entrada de 100 milímetros. Ventilação 75 milímetros. Saída 75 milímetros. Bom, então, as caixas de inspeção devem ter uma profundidade máxima de 1 metro de profundidade, base quadrada ou retangular, de lado mínimo de 60 centímetros, né? Ou diâmetro mínimo igual a 60 centímetros. Tampa facilmente removível, permitindo a perfeita vedação. Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar a formação de depósitos. Então, o escapamento é lá no final. Bom, sistema de recalque. O dimensionamento, né, do sistema de recalque é feito considerando-se os seguintes parâmetros. Então, a capacidade da bomba em função da vazão máxima provável de contribuição dos aparelhos que possam estar em funcionamento simultâneo. Então, o tempo de detenção do esgoto na caixa, né, é o D, e o intervalo de tempo é o T minúsculo,
entre duas partes consecutivas do motor. Então, caso 1, a caixa coletora, né, que recebe efluentes de bacias sanitárias. Então, a profundidade mínima dela de 90 centímetros, a partir do nível, né, da geratriz inferior da tubulação afluente, mais baixa, e fundo inclinado para impedir a deposição de materiais sólidos, quando a caixa for esvaziada completamente. Ventilação por um tubo ventilador, preferencialmente independente de qualquer outra ventilação utilizada no edifício. Então, 2 grupos de motobomba. Aqui, ó, 2 grupos de motobomba. Né? Para funcionamento alternado. Uma hora funciona com um, hora funciona com o outro. Ó. Notem que ele vai dispersar pela mesma linha. Admite por aqui e escapa por cima. Diâmetro mínimo da tubulação de recalque de 75 milímetros. Ok? Caso 2. Caixa coletora que não recebe efluentes de bacia sanitária. Deve ter uma profundidade mínima de 60 centímetros, diâmetro mínimo de tubulação de recalque de 40 milímetros, e o dimensionamento, o volume útil da caixa coletora, está relacionado à capacidade da bomba, né, determinada função da vazão, ou seja, a vazão do esgoto, né, em metro cúbico por minuto, a vazão, vezes o intervalo de tempo entre as duas partidas consecutivas do motor em minutos, dividido por 4. Aí vamos ter o volume compreendido entre o nível máximo e o nível mínimo de operação da caixa, em metro cúbico. Tá? Bom, então o sistema de recalque, ele recomenda-se que o intervalo entre duas partidas consecutivas dos motor-bomba, né, não seja inferior a 10 minutos e que a capacidade da bomba seja considerada como sendo, no mínimo, igual a 2 vezes a vazão afluente do esgoto sanitário, até para não ter vazamento, obviamente, né, para não encher e a bomba ainda está trabalhando. Então, o tempo, né, de detenção do esgoto na caixa coletora até ele ser escoado vai dessa forma aqui. Então, o tempo de detenção do esgoto na caixa coletora em minutos vai ser a razão entre o volume total da caixa coletora em metro cúbico dividido pela vazão média do esgoto efluente em metro cúbico por minuto. E o tempo de detenção do esgoto na caixa não deve ultrapassar 30 minutos, para que não haja comprometimento das condições, né, de aerobiose do esgoto. Né? O esgoto vai ficar muito tempo ali e pode, inclusive, né, essa condição aí de vazar por cima, de extrapolar a capacidade. Né? Então, aqui o sistema de recalque, curvas de características das bombas. Né? O sistema de altura manométrica, pressão manométrica, né, em metros de coluna d'água. Então, a altura manométrica em metros de coluna d'água e a vazão. Então, pressão, né, em metros de coluna d'água pela vazão em metro cúbico por hora. Né? Então, de acordo com a pressão e de acordo com a necessidade de vazão em metro cúbico por hora, aí você tem que procurar o sistema de recalque, né, as bombas que tenham capacidades mais elevadas. Tá? Bom, canalizando o conhecimento. Sobre as definições para o sistema de ventilação, pessoal.
Responda a alternativa correta. Desculpa, incorreta. Vou aguardar vocês responderem aí. Sobre as definições para o sistema de ventilação. Assinale a alternativa incorreta. E aí, pessoal, vamos lá. Estou aguardando a resposta de vocês. Tô vendo aqui, tô vendo aqui. O William vai dar a opção dele. Eu também tô tentando entender aqui, professor. Calma aí. Vamos lá, que essa daí é para finalizar o tópico. O Márcio já deixou uma possibilidade alternativa. Letra C. Quem mais, pessoal? Márcio C, Felipe B. Isaac B. Isso aí, é incorreta. Exatamente, ó. O barrilhete de ventilação é a tubulação vertical aberta para a atmosfera, onde são conectadas as colunas de ventilação. Então, letra B mesmo, pois na definição de barrilete, nós vimos, de ventilação, nós vimos que a tubulação horizontal aberta para a atmosfera é o local onde são conectadas as colunas de ventilação. Ok? Bom, pessoal, aqui nós fechamos, né, nós encerramos exatamente a parte de sistema predial de esgoto sanitário e águas pluviais.